Ferramentas para bem viver. Olá, queridos ouvintes, mais uma vez aqui com o programa Ferramentas para Bem Viver. Como sempre, trazendo informações sobre dicas, sobre qualidade de vida. As pessoas mandam e-mail, mandam sugestões e sempre a gente tenta trazer um convidado diferente aqui. Hoje nós estamos no estúdio com o Luiz e com a nossa convidada Thaís Barral, isso, né? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Então tá bom. E Luiz, tudo bem? Bem, obrigado. Então tá bom. Nós estamos aqui na Rádio Moarandu, .com.br, como vocês estão no link, né? Caso vocês queiram falar conosco, tem uma janelinha que o Luiz vai falar. Isso. Então, nosso site, né? Isso. radiomoarandu.com.br, lá tem a janelinha de contatos. Então, só escrever, mandar para a gente as questões, né? Isso. Que responderemos com certeza. E o nosso telefone, 4198-3017. Isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, ferramentasbemviver@gmail.com, com sugestões. Bem, como o nome diz, ferramentas, né? Ferramentas tem tantas para a nossa autoajuda. E a Thaís utiliza uma delas. Gostaria de apresentar a Thaís Barral, é uma educadora pré-natal e doula. Isso, né? É. Então, para muita gente, esse termo doula, o que é? Me explique, por favor, Thaís. Doula é uma acompanhante profissional da mulher no período do parto. Uhum. Então, a doula acompanha o trabalho de parto, o parto e o pós-parto dessa mulher, oferecendo companhia, segurança, apoio emocional, apoio físico, trazendo essa mulher numa postura mental de confiança, de esperança e de amor nesse período, nesse momento do nascimento do filho. É uma atividade, que essa atividade de doula, na verdade, sempre existiu? São as parteiras? Como que é? Me explica. Como é que você chegou até aqui, a essa atividade que você exerce hoje? No mundo sempre existiu. Uhum. Aqui no Brasil também sempre existiu. Porque a cultura era diferente. As comunidades preservavam a mulher. As famílias preservavam essa mulher. Entendiam o momento do nascimento como um momento íntimo e sagrado. As crianças nasciam em casa. Sim. Existia um médico da família que já conhecia a família. Por outro lado, a comunidade familiar era mais unida, se frequentava mais. Então, as mais velhas da família faziam as vezes de doula. Sim, A parteira é a parteira. A parteira está preocupada com a parte técnica do parto, né? Ela vai olhar por um prisma, né? Agora, a doula é aquela pessoa que vai dar um apoio para a mulher, vai trazer um copo d'água, vai fazer uma massagem, vai falar para ela, tá tudo bem, é só mais um pouquinho. É como se fosse um anjo da guarda. Sim. São mãos, assim, de fadas, né? Assim, que você vai dando aquele suporte. É verdade. Né? Toda representação artística, toda arte, esculturas, desenhos, quadros de nascimento, de parto, elas têm uma figura feminina por trás da mulher parturiente, ao lado da mulher, e independente da parteira. Quem está à frente, esperando a hora do bebê nascer. Sempre tem uma figura feminina.
o parto era um evento feminino. Sim. A questão de 60 anos, 100 anos, quando entrou a figura masculina no cenário do parto, aí sim, aí houve uma transformação, né? Houve uma transformação, entendendo o aspecto perigoso. Porque o que a gente percebe hoje em dia é que as mães, elas ficam felizes, né? Saber, estou grávida, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa preocupação, existe muitas informações que eu acho que é muito difícil, é muita coisa para uma pessoa que sabe que está grávida, ela começa a ter muitas interrogações, né? Ela foge do foco. De ter aquela felicidade, de ter aquela gratidão pela bênção de estar gerando, e se volta como a medicina para as patologias, para o problema. Porque a nossa medicina está baseada no medo, no medo da patologia e não na prevenção da saúde. Porque a gente percebe, mesmo em filmes, ou quando nós falamos com os nossos avós ou bisavós, que era uma outra história, né? E aí, às vezes, você percebe que a gravidez hoje, a pessoa fica se preocupando, vou ter muita dor? Será que ele vai nascer assim, assado? Existem muitas interrogações a respeito e eles ficam, principalmente de doença mesmo, como você falou, né? E isso está muito focado nos grandes centros urbanos, onde tem mais opção de hospitais, onde tem mais médicos trabalhando, né? Nas pequenas cidades, só agora, questão de 20, 30 anos, é que estão tendo esse problema, né? Mas a memória celular, aquilo que é passado de mãe para filha, de filha para a neta, era uma memória positiva. Era uma memória, uma lembrança muito positiva do dia do nascimento. Né? Sim. Os homens comemoravam, as famílias estavam presentes. Eram outros tempos. Eu lembro até hoje que a minha avó, quando era viva, a minha prima ficou grávida e quando teve neném ela fez cesárea. E ela ficava, ai, dói, dói, dói. E a minha avó, meu Deus, ela era portuguesa. Eu tive todos os meus filhos, um até embaixo da árvore lá da oliveira, e não acontecia nada. Então, assim, olha, e assim, não é uma... foi parto normal, né? E a outra falou assim, ela brigava com a minha prima, falando, como assim, né? Que você reclama de dor. E ela teve 4 filhos, a minha avó, e a minha prima teve 1 filho. Então, são coisas bem diferentes, né? De outras realidades, né? É verdade. A mulher hoje fatalmente vai passar por uma cesariana. Sim. Porque ela é conduzida para aceitar essa cesariana. A maioria dos médicos já tem uma agenda e um procedimento baseado nessa agenda. E ele leva a mulher a pedir uma cesárea ou aceitar, porque ele diz, você vai correr o risco? Olha, se você quiser, eu corro o risco junto com você. Mas já põe a palavra risco. Pronto. Já colocou a palavra risco. Então, existem muitos mitos que são colocados para indicar uma cesariana. E essas indicações baseadas em mitos não são verídicas. Mas você que trabalha com tanta gestante, assim, as mães, no geral, elas querem parto normal ou elas são... porque eu percebo que tem algumas amigas minhas que falavam assim, não, eu vou ter cesárea, né? Já parece que é alguma coisa embutida, né? Na cabeça das pessoas, sim, né? Sim, tem um pouco dessa fala que é passada de filha para mãe, porque o parto era
o parto normal, cheio de intervenções, ele chega a ser mais traumático que uma grande cirurgia, como a cesárea. Ele pode trazer memórias danosas para a mulher e para o bebê que está nascendo. Eu acho que, fundamentalmente, a mulher quer respeito. A mulher quer ser respeitada dentro da sua necessidade. A mulher quer acolhimento. A mulher quer segurança. E hoje, as mulheres que têm informação, elas não se deixam levar por uma cesárea. Sim, eu percebo. A mulher precisa se informar muito. Nós estamos na época de uma informação bem maciça, fácil. né? Né? Agora, a mulher que fica só na opinião do seu médico, muitas vezes vai cair numa cesariana, e pode ser que ela tenha uma boa experiência com isso, sim. Mas nunca é uma experiência boa para o bebê. O bebê precisa nascer na hora que ele quer nascer, na hora que ele está pronto para nascer. E não na hora que um exame determinou que ele já está pronto. Ou um horário X do hospital que vai ser o adequado, né? O nascimento precisa ser uma ação boa, suave. O nascimento tem que ser feliz para esse bebê, com acolhimento, né? Você, no caso, quando te chamam, você tá, é como se fosse, você tem que estar 100% focada naquela sua paciente, né? Porque, como você falou, o nenê pode nascer a qualquer momento, né? Então, a paciente vai te chamar no meio da madrugada, é esse o seu trabalho? Você vai, no meio da madrugada lá, de repente, auxiliá-la? Sim, nós trabalhamos com assistência humanizada nesse período do parto. Sim. Então, a gente faz vários encontros com esse casal grávido, passando informação, passando técnicas para facilitar esse caminho, para que ela consiga, né? Fora isso, a informação também é trocada com o médico, para que ela tenha segurança, para que todos da equipe falem a mesma língua. Né? Então, a mulher está bem informada, bem empoderada no caminho para o parto. Mas então o seu trabalho começa bem no início da gestação e vai terminar depois que nasceu, bem depois, quando a criança já estiver engatinhando, mamando, como que é esse... Como educadora pré-natal, nós temos uma preocupação, inclusive, antes da concepção. Então, nos procuram muitas mulheres, casais tentantes, que vão ainda conceber um bebê. Entendi. E nós passamos informações baseadas numa ciência que se chama Ciência do Início da Vida. Está disponível na internet. É uma tese de uma brasileira, uma cientista brasileira, que mapeou no mundo todo, em todas as culturas, em todas as tradições, e os estudos científicos relacionados à concepção, gestação, parto e o início da vida das crianças. E é provado que se em 4 gerações acontecem nascimentos suaves, nascimentos tranquilos, você consegue mudar uma civilização. Nossa, que coisa mais interessante. Sim, isso já tem há uns anos um obstetra famoso francês chamado Michel Audin. Ele lançou uma frase que diz assim: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer.
Nossa, é profundo isso, Um hein? obstetra antes dele já tinha trazido a teoria do nascer sorrindo, onde ele diz que o nascimento sem violência, sem ficarem puxando o bebê da barriga da mulher, um nascimento onde o bebê nasce espontaneamente e ele vem ao mundo com pouca luminosidade, fazendo a mesma ambientação que ele tinha dentro do útero da mãe. Então, o bebê que não é exposto a uma luz excessiva, o bebê que não é exposto ao frio excessivo, que ele venha direto para sua mãe, isso seria um nascimento suave, um nascer sorrindo, né? Então, a gente trabalha com essa filosofia de trazer ao mundo cada vez mais crianças com suavidade, mulheres e mães e pais com consciência, com alegria desse evento ter acontecido. Sim. E com uma experiência positiva mesmo. Para a pessoa não ter... Porque você está falando e eu estou aqui analisando, né? Já fiz algumas terapias e chega no momento que alguns terapeutas falam: volta no momento da sua... do seu nascimento, vê se você sente alguma coisa, vê não, né? Perceba, né? Então, realmente, existem várias linhas da psicologia que traz essa dor do nascimento, né? Com a dor do que, de repente, o que você passa hoje, né? Existem vários estudos em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, ligando muitas doenças com a forma com que aquela pessoa nasceu. Quase tudo, porque essa memória fica grudada, plasmada nos nossos tecidos. Como você falou, plasma, né? Às vezes a pessoa fica com medos ou fica exatamente por ser muito agressivo, né? Mas hoje em dia, né, uma visão assim, como eu percebo, né? Primeiro, parece que as mulheres sofrem muito, né, numa gestação. Parece que percebo assim que há um sofrimento danado, não só na hora do nascimento do bebê, né? Acho que muda, a mulher muda, né? O corpo muda e tudo isso parece que é um sofrimento, né, para aquela mãe. Segundo que hoje, né, nesse mundo conturbado, essas preocupações parecem sim difíceis, né? Porque a gente vê muitas garotas, né, ficando grávidas aí nesses chamados pancadões, sem nada. E é muita gente. Isso parece que reproduzindo, vai multiplicando, quer dizer, os filhos dessas garotas já vêm com problemas e acabam reproduzindo. E daí existe também muitas pressões, né? Quer dizer, às vezes a mulher fica grávida, né? A mulher fica grávida por pressões da família, né? Porque parece que obrigatoriamente quando se casam, né? Você tem que ter um filho. Então a família pressiona, os amigos pressionam, e quando vem, e quando não vem, papapá, e aquilo fica aquela pressão. E grande parte das mulheres acabam ficando grávidas porque não aguentam a pressão. Então acho que é melhor ficar grávida mesmo, então, para essa turma parar de pressionar, né? Não é uma coisa assim, olha, vamos com calma, vamos pensar, né, no momento certo. É assim, um planejamento, né? Então, que existem duas vertentes, né? Claro, tudo o que você falou, corretíssimo, né? Agora, nesse mundo conturbado, como que pode-se conseguir isso, né? Como essa questão de mudar esse mundo, né? Por intermédio dessas gerações, né? 4 gerações, né? Que pode-se mudar o mundo. E esse mundo assim que eu vejo conturbado, as mulheres engravidando dessa forma, ou por pressões, ou pela falta de informações, então, que vão aí nesses bailes. Fundamentalmente é falta de informação. Existe
essa civilização nefasta. Nefasta, né? Mas existe esperança também. No momento, eu trabalho com assistência humanizada ao parto. Sim. Porém, a ciência do início da vida traz muita esperança quando ela diz que nós temos que ensinar esses valores para os jovens. Se o jovem tem essa informação, na escola, ele entra como verdade isso para ele e ele não vai aceitar mais esse tipo de comportamento. E aí vai mudando devagar. Sim. É na célula do jovem que a gente vai conseguir modificar. Sim, sim. Né? Por isso essas vertentes, né? Porque se você conseguir a base, você consegue mudar tudo. Porque, de repente, como ele comentou, esse pessoal que é dos pancadões e tal, é uma outra visão e você tem que criar pessoas para dar o exemplo de um outro tipo de ação. Né? Trazer esperança, trazer luz nisso. Nós não podemos nos conformar com essa realidade nefasta. Nós temos que trazer a luz, trazer a paz. Sim. Para poder amenizar. Mesmo que seja um grupo pequeno, a princípio, vamos dizer mas assim. Não é pequeno. Você veja os educadores numa sala de aula. Né? O que é propagado é só a violência, só o problema, só o que acontece de ruim. Sim. Os elementos ruins, problemáticos, né? Agora, e o que acontece de bom? Poucas pessoas puxam, né? E toda a parte artística e os grandes educadores que ainda estão em sala de aula, não, só aparece a violência. Sim, a violência existe. Esse comportamento existe, mas é por ignorância. Quando você pega um jovem e traz esperança e traz informação, você consegue, não é milagre, você consegue acessar a essência luminosa desse ser. E isso sim traz esperança para o mundo. Começa a transformar, né? Nós fizemos um trabalho recentemente na comunidade da Brasilândia, em São Paulo. E o que nós viemos trazer? Trabalhos manuais para as meninas grávidas ou com filhos pequenos. Muito jovens, às vezes com mais de um filho. É essa a realidade. Mas o que a gente percebe? Foi trazer? Exercícios físicos para elas fazerem no dia a dia. Comidinhas. Como é que você vai fazer uma comidinha decorada no prato com o que você come em casa? Vamos confeccionar um sling, que é aquele paninho de pôr no corpo. Vamos confeccionar uma bolsinha para você levar as coisas do bebê, uma nécessaire para você colocar suas coisinhas de higiene. Confeccionamos na hora, sem máquina de costura. Olha. E todas enxergaram que podia. Todas tiveram esperança e confiança em si. E isso não foi um milagre, isso foi um despertar daquela própria jovem que possivelmente tinha ido no baile do pancadão. Sim. Né? Que possivelmente tinha transado com o namorado inconsequentemente. Mas a gente tem que dar um acolhimento sem julgamento, porque elas também são vítimas da sociedade, que vem dessa cultura terceirizada, né? Dessa cultura que não enxerga o eu. Você está criando sem fé, né? Está criando a humanidade, assim, humanizando mesmo, né? Aquela atitude de ser mãe, né? Aquela atitude de ter um ser ali junto com ela e aquele afeto, aquela compaixão,
né? Porque você consegue. Porque tudo parte da sua paz interior, que você reflete no acolhimento que você vai dar para a pessoa que está ao seu lado. Sim, Pode ser uma mulher grávida, no meu caso, né? Eu trabalho com elas. Pode ser uma mulher parindo, uma parturiente. E, principalmente, uma mulher que está com o seu bebê. Se já é difícil, com uma família amparando, com dinheiro, todas elas vão ter um neném para cuidar, para amamentar. Todas elas. E esse neném vai depender delas. Sim. E elas sabem, elas sentem isso, que o neném tem elas como mundo. Tem a mãe como mundo. Pode ser pobre, pode ser rica. Né? Mas todas têm essa consciência, né? E elas percebem que o neném tem a elas como mundo. Por isso que Não adianta querer dar mamadeira, querer colocar no colo da mãe, colo da babá. O neném vai chorar porque quer a mãe, porque ele precisa da mãe. É energia. E aí você dá apoio nessa hora, você dá confiança para essa mulher, segurança para essa mulher, poder para essa mulher. Isso é muito gratificante. Percebo que você tem duas vertentes assim bem grandes de trabalho. Uma que está ali do lado com aquela gestante desde o início, né, da concepção, vamos dizer assim, depois que ela vai procurar o médico, você de repente está ali em paralelo. E outra é esse trabalho social, que é tipo um trabalho social que você faz? Sim, a gente faz trabalho social porque a ideia é difundir essa assistência, a importância da assistência humanizada no ciclo gravídico puerperal, principalmente no puerpério, que é depois do parto, né? Sim. Elas não têm muito apoio, né? Elas sofrem de solidão. Muitas vezes não tem quem faça uma comida, uma canjinha, coisa que antigamente era muito comum, né? A gente ganhava sopinha, sempre ficava uma pessoa da família cuidando daquela mãe que acabou de ganhar neném. Sim, era bem comum, cuidando, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hoje elas têm. Quando tem uma faxineira para ajudar, elas não têm quem ajude. Fica só. E as avós também estão muito desatualizadas. As avós são da geração Nestlé, né? Daquela geração leitinho. Então, dava mamadeira. Não era de bom tom amamentar, né? Hoje elas reverteram isso para... não é prático, né? Mais prático dar uma mamadeira, não é? Né? De qualquer forma, quer dizer, tinha essa humanidade toda nesse tempo, tudo mais, mas as mulheres também sofriam, porque eram, assim, praticamente reprodutoras, né? Então, minha avó, por exemplo, teve 24 filhos. Nossa. As duas avós, então, 24, porque tinha, por exemplo, os italianos, né, que vieram para cá, precisavam de uma força de trabalho. Sim. Né? E essa força de trabalho teriam que ser os filhos. Então, as mulheres precisavam gerar filhos, né? Então, era um atrás do outro ali, né? Sim. Não dava tempo, também né? Não tinha métodos anticoncepcionais. Então... mas nem podia, porque eles queriam os filhos. Era outra realidade. E os homens... Isso foi mudando, e agora... Quando o casal tem 2 filhos, 3 filhos, já falam, nossa, que corajosa. Que coragem, né? É muito engraçado. Hoje a gente escuta, nossa, ter um filho é um ato de coragem. Porque no jeito que está, né? A gente escuta por muito isso. Que já pensou, por isso que eu acho, poxa, a mulher está sofrendo, pelo menos sofreu bastante, né? Porque, digamos, para o homem, mais prático, né? Ele vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo para sustentar a família e tudo mais, mas era uma obrigação da mulher ter os filhos, né? E a coisa era bem complicada, né? Não era fácil, não. Mudando, né? Claro que mudou. Houve
esse hiato do desestímulo a uma família grande, mas agora nós já estamos dando o salto quântico, porque os casais querem pôr gente boa no mundo, querem transformar a civilização, né, a nossa comunidade, cada boa. um a partir da sua comunidade, para transformar o mundo, né? Deixa eu só te comentar uma coisa, que agora no estúdio a Beatriz está aqui, né? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, cheguei um pouquinho atrasada, estava ocupada na clínica. Então. Só que aí ela estava escutando tudo que você estava comentando, e aí estavam perguntando sobre a depressão pós-parto. Mas é lógico. Quimicamente, a mulher já está propensa a desenvolver uma depressão. A mulher, na parte natural da reorquestração hormonal, ela já vai ter um período que é chamado de baby blues. É um período que ela sente um vácuo. Cadê a barriga? Ela estava acostumada com um status quo e isso lhe é tirado. Então, demora um tempo de adaptação e a mulher vem desenvolver esse baby blues. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho e aí a gente vai explicar com maior detalhe essa parte de depressão pós-parto. Pode ser? Não. Então, tá bom. Ferramentas para bem viver. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br. Ferramentas para bem viver. Voltando à segunda parte do nosso programa, Ferramentas para Bem Viver, hoje falando com Thaís Barral a respeito de... ela é uma educadora pré-natal e doula. Ela estava falando no primeiro bloco sobre a atividade que ela faz com as gestantes, né? Como se fosse um anjo da guarda, um anjo na hora do parto. Ela trabalha com essa técnica de parto humanizado. Não sei se pode falar que é técnica ou não, né? Bem, eu não perguntei no primeiro bloco seus contatos, onde você trabalha, porque a rádio ela atinge uma região muito grande, até fora do país. Então, você tem que falar, se situar, que você trabalha em que local, aonde, né? Você pode falar os seus contatos, se você tem Face ou... Os contatos podem ser pelo Facebook ou pelo site Gestante Vita. Ou Parto Sem Medo. Nós atuamos nessas duas modalidades e atendemos gestantes no pré-natal,
no trabalho de parto e no pós-parto. Eu atendo como doula, principalmente nessa fase do pós-parto. Porque nós temos muitas coisas que podem ser feitas e podem ser indicadas no pós-parto para poder amenizar e, inclusive, não deixar a depressão pós-parto se instalar. Que a gente estava falando no primeiro bloco sobre como lidar com essa depressão pós-parto, né? Então, isso você pode explicar um pouquinho melhor como é a sua atuação nesse aspecto, né? Sim, a gente entende que na sociedade atual existem muitas cobranças que se fazem para a mulher. A mulher tem que gerar, tem que estar bonita, não pode engordar muito, não pode ter o bebê tem que ser saudável, a gravidez tem que transcorrer super bem, o parto tem que ser ameno. Agora, toda mulher tem receio, tem os seus medos. Sim. Né? Que fazem parte do processo. Bom, aí ela vai para o parto. Depois ela tem o bebê. Ela tem que amamentar, ela tem que estar magra, bonita e toda feliz. Ela tem que caber naquela roupa. Né? Ela tem que tirar aquela foto sorridente para aquela revista dos artistas. Exatamente, né? tem que fazer aquele ensaio, né? Depois, toda feliz, família Doriana. Só que isso não existe. Isso é fake. Então a gente vai traduzir para a mulher, para o casal, para a família, até para as avós, uma forma de ser feliz, ser bonito e gostar daquilo, de estar bem naquele momento, que muitas vezes é a fase mais exigente que tem. Sim. É a fase onde você está instalando, está havendo na mulher um processo de deixar de ser a gestante, a grávida paparicada, Para ser a gente, né? e ser aquela mãe cuidadosa e que vai suprir as necessidades do seu filho, do bebê, necessidades físicas, emocionais. Né? E isso não é Brincadeira. fácil, não. Porque é toda uma mudança, porque como você falou, é uma cobrança, né? E até mesmo ela se cobra referente a inúmeras atividades diferentes que ela vai ter que exercer, noites que ela vai ficar sem dormir. Então existem métodos e aconselhamentos que nós podemos fazer antes do parto acontecer. Sim. E isso a gente faz uma consultoria, vai explicando tanto em relação ao parto, final de gestação e parto. A gente faço também o acompanhamento no trabalho de parto. Então a doula vai para a casa da mulher. Então não tem aquela dúvida. Será que está na hora de eu ir para o hospital? Será que essa dor que eu estou sentindo é normal? Como eu faço para amenizar isso, passar mais tempo, né? Para que eu não fique tantas horas exposta no hospital. Então a doula faz essa companhia, esse acompanhamento nesse momento. Que termo é esse, doula? Doula é uma palavra que vem do grego, que significa mulher que serve. Então ela é a designação para essa companhia feminina na hora do parto. Como você falou, é o anjinho, é a pessoa que fica ali atrás falando, vai dar tudo certo. Quem costuma recomendar um trabalho como o seu, um trabalho da doula? Porque poucas mulheres conhecem, principalmente as que dependem do SUS ou alguma coisa assim, elas não têm conhecimento sobre essa especialidade, né? Como que muitas se torna maternidades do SUS têm doulas para acompanhamento. Elas são voluntárias
na instituição, algumas maternidades mesmo, principalmente as maternidades que são amiga da criança. Agora, no âmbito privado, são os médicos humanizados que recomendam que a mulher tenha uma doula. Mas atualmente, com a mídia, nós temos tido muita procura da própria mulher. A mulher quer se informar, a mulher quer exercer o papel de mãe, né? Ela quer ter mais segurança na hora do Exatamente, parto. ela quer ter o poder do seu próprio corpo, ela que quer ter a decisão, né? Ela já solta da terceirização para o médico, para ela assumir o seu papel mesmo, então, de parir como ela quer, de cuidar do bebê como ela quer. Existe bastante procura, hein, nesse setor, então, dos médicos humanizados. Porque se você vai fazer um tratamento, do acompanhamento da gestação, se você for num obstetra, num médico, vamos dizer, normal, eles normalmente não vão encaminhar, né? Não, eles não vão encaminhar porque eles não estão acostumados a prestar satisfação da conduta que eles têm. Sim. Se o médico falou uma coisa, ele não está acostumado a ser contestado ou inquirido. Doutor, por quê? Ele não tem paciência de responder o porquê. Né? Se essa mulher tiver uma pontinha de informação, aí é pior ainda. Sim. Ele pode colocar, inclusive, uma patologia, um problema de risco nessa gestação, e a mulher fica muito insegura. Aí fica tudo na mão dele, né? E ela perde toda essa empoderamento. Exatamente. E tendo a doula, você dá esse empoderamento, né? Para a mãe. Fora isso, em São Paulo nós temos 2 casas de parto que têm doulas, que incentivam esse acompanhamento, que incentivam o parto natural, o parto humanizado, e é do SUS. Olha. O parto humanizado quer dizer esse acompanhamento, essa atenção, e não... A assistência humanizada está baseada na premissa de atender às necessidades fisiológicas mamíferas, as necessidades daquela mulher, no estado dela, mantendo o protagonismo dessa mulher. A decisão é dela. Eu quero ficar sentada, eu quero ficar em pé, eu quero me alimentar, quero beber água, porque essa é a necessidade do meu corpo. Eu quero assim, e não do jeito que for me imposto. Porque o que a gente vê é que a mãe vai para o hospital e é imposto, né? Em tal momento você vai lá para a sala e você vai ter. Então, por isso que muitos médicos não gostam das doulas, porque as doulas elas vão querer um outro elemento. Vai respeitar o tempo. Que pode não falar nada, mas está lá vendo. Está sabendo que não é bem assim. Está sabendo o que é uma indicação errada. O que não é indicação para uma cirurgia. Está sabendo o que representa problema. Ela não se coloca contra o médico e nenhuma recomendação médica. Ela não se interpõe. Quem é mais acessível a aceitar a doula junto ao paciente? O médico ou a médica? Eu acho que mais as médicas, mulheres. Mas nós temos muitos médicos humanizados, obstetras humanizados, atualmente, que são uns amores também. Mas, fundamentalmente, o profissional médico tem que ser tocado por isso. Tem que desaprender, desconstruir tudo que ele aprendeu e que ele praticou até então. E é um exercício muito grande esse, do desaprender. As universidades estão ensinando errado, então? As universidades estão ensinando com livros de 1920 e 1930. E a mulher não é mais a mesma. Você mesmo comentou da sua avó.
Então, a mulher não é mais a mesma. A mulher tem informação, né? A mulher no cenário político, no cenário cultural, no cenário artístico, ela tem outra conotação. E ela tem a voz ativa, né? Agora ela quer ser escutada, ela quer o seu espaço, né? Eu acho que os médicos, nesse caso, eles se prendem mais a procedimentos técnicos e a protocolos e não levam em conta o indivíduo, né? Porque o protocolo pode dar certo para um paciente, não vai dar certo para outro paciente, e tem sempre que tudo ser adequado, tudo ser levando em consideração as diferenças. Mas pra você isso ter não uma ideia, a Organização Mundial de Saúde prevê que a taxa de cesariana, o que leva a uma indicação de cesariana, representaria 15% do contingente das mulheres que irão parir. E atualmente o Brasil é campeão de cesariana, porque ele inverteu essa taxa. São 89% de cesarianas, de nascimentos via cesariana. Nossa, 89 é muita coisa. Exatamente, e 11% de parto normal, quando deveria ser ao contrário. Sim. Tá? Nós somos campeões mundiais de cesariana e isso é uma vergonha. Sim. E o que você acha que leva a isso? Seria a insegurança da mulher, principalmente na primeira gestação? Ou porque não quer perder tempo? O que acontece? Eu particularmente acho que o médico não aprende a esperar o parto. Ele aprende doença, ele aprende técnicas de intervir. Ele é bom na intervenção. E o parto é um evento natural, é um evento fisiológico. Acho que ele esquece disso. Tem que esperar. Mas muitas vezes bebê ficar pronto. Muitas vezes acontecem complicações. Sim. E aí quando tem que acontece complicações, que bom que existem as técnicas e as intervenções e a cesariana, né? Mas elas devem ser essa exceção. Não. Só que eles colocam todos no mesmo, na mesma necessidade. Mas aí tem também o fator econômico, né? O dinheirinho que vai entrar mais nessa cirurgia, né? Atualmente, os planos de saúde, eles pagam mais o parto normal do que a cesariana. Inverteu paga então? Mais. Inverteu. Já está invertendo. Porque ele é também uma forma de incentivar. Sim. Mas mesmo assim, não está diminuindo as taxas. E me diga uma coisa, você acompanha não só a mãe, né? Porque você estava falando agora há pouco o casal gestante, né? E como que é essa intervenção do marido? Como que é a aceitação? Como que eles aceitam, não aceitam? Como que é isso? Para um casal conceber um bebê, conscientemente, eles têm que conversar muito e eles têm que ter uma grande intimidade. E esse bebê, quando está sendo gestado, eles também estão gestando uma vida para esse bebê, para esse filho. Então, o homem não pode ser deixado de lado em toda essa gama de informações que a gente passa, vivências que são feitas com o casal, vivências só com o homem, só com a mulher, para que, quando eles conversem, a criança se sinta acolhida. A criança tem pai, a criança tem mãe, não é só mãe. Agora, não é mais a responsabilidade só da mulher, dessa criança, da educação dessa criança, do cuidado com essa criança. Sim. A responsabilidade é dividida e, portanto, o homem tem que estar dentro desse contexto. Mas ele aceita, assim, no dia a dia dos casais que você percebe essa... o homem está muito participativo. Ai, que bom. Muito participativo mesmo. Porque, de repente, né, tem toda uma assim, convergência, fala assim, não, eu quero que seja
parto normal, a mulher fala. E o marido fala, não, vamos ser mais práticos. Mas isso você percebe ou não? Você percebe que existe uma... Em raras exceções, raras vezes. Mas isso tudo também é desconstruído para ele. Porque ele vai volta, nós fazemos grupos gratuitos de troca de informação, nós fazemos oficinas, curso de preparação para o parto e para o pós-parto. A gente faz consulta individual, consultorias de parto. Então, nesse trilhar da informação, se ele tem alguma dúvida, ele já desconstrói e aí ele fica bem participativo. Por sinal, você, no início do segundo bloco, você começou a falar os seus contatos e não deu sequência. Aí telefone, né? Acabou, a gente acabou. Vocês podem me achar no site www.gestantevita.com.br ou no site e na página do Facebook www.partosemmedo.com.br e o telefone é 9904 3711 ou então 3672 7006 aqui em São Paulo. Então é 11 para quem está escutando. É 11. Não é que você está falando, de repente você estava falando dos cursos, dos eventos, eu lembrei que você não tinha passado. Tem vários cursos e eles estão descritos no site. Também os grupos têm temas com profissionais. A cada quarta-feira tem um profissional diferente, com um tema bem interessante. E é gratuito. Olha só. Aqui em São Paulo. Então, vamos dizer assim, o pré-requisito é já estar gestante ou estar querendo ficar grávida? Existe algum pré-requisito para assistir? Não tem pré-requisito. Não, porque de repente só para mulheres que já estão grávidas, né? Nós temos recebido uma quantidade bem interessante de casais que querem engravidar com consciência. Você não percebe um movimento maior do interesse por coisas mais naturais, por alimentos orgânicos, por formas de energia alternativa, de cuidados, de medicina alternativa? Está crescendo isso. Então, isso é uma decorrência da centelha de sabedoria do ser humano, que vê que toda essa modernidade, essa artificialidade está fadada ao fim. Realmente tem uma gama de jovens que tem uma outra mentalidade, quer fazer um mundo melhor e acredita que vai plantar uma semente e deixar um legado melhor. É isso mesmo. E aí, não sei se tem a ver com essas crianças que dizem, né, cristal, índico, não sei, né? Mas, de qualquer forma, a gente percebe mesmo, né, esse interesse de fazer alguma coisa já com intenção. Se é para ficar grávido, vamos ficar os dois grávidos para ter um bebê que traga alguma coisa boa para o mundo, né? Sim, o ser humano já está nessa época, né? De trazer excelência, trazer saúde, trazer perfeição, né? E todo o seu trabalho aí com a gestante, você acaba trazendo toda uma informação nova, né? Porque isso pode ser compartilhado. As pessoas que fazem isso, elas compartilham com os amigos, né? E acaba agregando. Vão formando pequenos núcleos que vão formando uma comunidade, que vão formando outras comunidades e uma massa crítica que vem para transformar o mundo para melhor. Porque você faz esse trabalho voluntário, assim, é a clínica onde você trabalha que vai até as comunidades? Ou não. Esse trabalho voluntário é quando eu sou chamada. Em alguns núcleos eu sempre aceito, porque eu tenho essa filosofia de vida. Aí nós temos um espaço grande que tem esses grupos gratuitos. A gente oferece esse tipo de informação
e trabalhamos com assistência humanizada ao parto. Entendi. Tá? Então, de repente, se é alguém que está nos escutando, tem, sei lá, mora em algum canto que tem várias mulheres que estão gestantes, ou pessoas novas que querem engravidar, ou mesmo mulheres que estão querendo engravidar e não tem noção de toda essa, vamos dizer assim, essa coisa da humanização, você pode ser chamada e ir nesse local. Aqui em São Paulo, sim. Mas nós dispomos de uma rede de mulheres que é chamada Parto do Princípio, e temos esses grupos gratuitos em todo o Brasil. Gratuitos. Olha. De informação sobre humanização. Chama Parto do Princípio, essa rede, e vocês podem achar os endereços e telefones no site www.partodoprincipio.com.br. Tá, interessante. Todos os estados de São Paulo têm grupos formados assim. Olha, realmente eu aprendo muito aqui. Acho que eu aprendo mais perguntando aqui como entrevistadora do que... Porque sempre tem coisas que também realmente... aprendi muito e somos eternos aprendizes, né? Não, eu desconhecia esse portal, essa plataforma ou esse site para esse Parto do Princípio, porque realmente é essa coisa de humanizar o parto, nascer uma criança, nascer um novo ser, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um movimento de um mundo melhor, né? E você faz parte, né? Você faz porque parte. dizem que estamos aqui para um aperfeiçoamento do ser humano, né? Principalmente os espíritas, né? Eles acham isso, né? Agora tem essa outra parte também que não é só espiritual, né? É emocional, né? Vamos pôr a mão na massa, né? Porque o nascimento, todos nós nascemos e o nascimento tem que ser suave, o nascimento tem que ser feliz, tem que deixar marca de beleza, de segurança, de confiança na vida. Eu acho que cada parto que você participa, você nasce um pouquinho mais, né? Verdade. Na verdade, os anos passam para você como um nascimento a mais, porque os seus olhos brilham como uma pessoa que realmente faz muito bem para a humanidade, porque dizem, né, que quando os olhos brilham, refere-se à alma que brilha. E realmente, seu olho brilha muito. Mas ao mesmo tempo, acho que tem que se afastar muitas vezes, porque não pode se envolver tanto também, não é? Com a emoção, digamos, do casal, né? Senão, tem que preservar aquele momento para eles, porque o parto é muito íntimo. Sim. É um evento muito íntimo. Sim. E muitas vezes, por mais preparado que esteja o casal e a criança, com toda a gestação sempre bem acompanhada, não está livre de ter algum problema. Veja esses casais agora com esse problema todo da Zika, com tantas doenças. Você já acompanhou algum parto de alguém que passou por isso e está agora com uma criança com microcefalia ou alguma coisa parecida? Algum problema assim? Eu particularmente não, porque nós não estamos no polo, né? Nós não estamos no polo, mas a gente incentiva as gestantes a fazerem pré-natal com médico, e a maioria das mulheres, principalmente aqui no Sudeste, elas são acompanhadas fazem um pré-natal bem criterioso. O Ministério da Saúde faz essa exigência e no pré-natal elas são instruídas a técnicas de prevenção, né, e de tratamento, mas eu particularmente nunca peguei. Mas realmente são situações, cada dia é uma coisa nova, e cada parto para você é uma surpresa. É uma surpresa, né? Bem, Thaís, infelizmente o nosso tempo já terminou. Eu adorei. Gostei muito. Eu também gostei muito, agradeço a vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Obrigada, Luiz, obrigada, Beatriz, e até a próxima. Ferramentas para bem viver.
Música